Olá, queridos irmãos e amigos, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos continuar celebrando esse mês, o mês do aniversariante Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós celebramos. Toda a cristandade celebra o nascimento do seu Cristo, do seu Messias, o Salvador, aquele que veio para libertar o homem do pecado, para libertar o pecador, para levar e conduzir os homens ao arrependimento e assim levá-los então à presença de Deus eternamente. Por isso nós temos essa alegria de celebrar nessa manhã. É necessário pensar sobre o significado da vida, é necessário compreender realmente valores nestes dias tão malucos, onde esses valores estão tão invertidos. Tantas coisas estão sendo desconstruídas, como a família, como realmente aquilo que significa andar com Deus e obedecer a sua palavra, e muitos já não levam mais a sério o que está escrito no Santo Livro. Mas nós estamos aqui justamente para celebrar nesse momento aquilo que está escrito sobre o Messias, muito antes do seu nascimento. A Bíblia, como eu já disse, profetizou o tempo todo sobre a vinda do Messias, aquele que viria realmente para fazer um concerto. Esse concerto maravilhoso sobre a minha vida e sobre a sua vida também, e que nós podemos usufruir nesse tempo. Por isso essa celebração. Celebramos o Natal, porque reconhecemos em Cristo, não é? A salvação, a libertação, a transformação da vida. Não é somente um emprego, um salário, um dinheiro, mas exatamente uma transformação no nosso interior. Aquele mal que nos dominava, a angústia, a amargura da vida, das dores do passado, de tudo aquilo que talvez seja a nossa história sendo ruim, estragada, destruída, passando por traições e tantas coisas horríveis que estão por aí. Em Jesus Cristo nós podemos ter uma nova vida. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que encontra Cristo nasce de novo. E isso é algo especial que não pode ser explicado de forma humana, é sobrenatural, porque age no nosso interior. E isso é tremendo. Embora a nossa memória continue a mesma e podemos lembrar de todas as coisas que já aconteceram, mas só que elas perdem realmente a força de angústia que elas têm dentro de nós. Somos lavados por dentro, somos transformados nos sentimentos. Isso é algo muito especial para um casamento destruído, para um relacionamento familiar, para uma situação de vida, para uma vida emocional, para tantos que estão depressivos e angustiados nesse tempo. Por isso, abra o seu coração para ouvir essa mensagem que eu quero compartilhar com você nesse momento. Fala o profeta Isaías no capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Está escrito: Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Essa é uma mensagem maravilhosa, uma profecia especialíssima, falada pelo profeta Isaías, sobre o nascimento e o reinado do Príncipe da Paz. Pois é, este é Jesus que ele está falando aqui. Está mencionando o seu nascimento, falando que a terra que andava em trevas, as pessoas que viviam na região, da escuridão, que viviam realmente naquele estrago tremendo, aos que viviam na região da sombra da morte. Então, sombra da morte, eu acho que qualifica, designa bem realmente, traz um ótimo significado sobre a sensação de muitas pessoas nos dias de hoje, vivendo à sombra da morte. Ou seja, daquela condição realmente de escuridão, de dor, de angústia, de fim, de coisas que estão destruídas, acabadas, não é? Mas aqui o profeta fala que o nascimento de Cristo veio trazer luz.
A luz é oposta às trevas, não é verdade? Então Jesus veio trazer uma mudança de sentimento, uma mudança, uma transformação de vida para cada pessoa que o encontrou e que foi encontrada por ele. Então ele diz aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, não é? Deus Forte. Estes nomes caracterizam o Príncipe da Paz, caracterizam Jesus Cristo. Foi isso que ele veio trazer. Talvez alguém pense, mas ele não viveu aqui, depois morreu crucificado, aquela cena triste, dele todo machucado, aquela cara triste e tudo mais tal. Mas é necessário lembrar que Jesus veio exatamente para isso, para morrer pelos pecadores, dos quais, como disse o apóstolo Paulo, e eu tomo suas palavras agora, eu sou o principal. Jesus veio para morrer pelo homem, para dar ao homem essa condição. Nossa condição de pecador jamais nos daria alguma forma de nos achegarmos a Deus, porque Deus é santo, limpo. Ele não habita, não coabita com o pecado. E nós somos os pecadores. Mas em Cristo, através daquela cruz, ele nos substituiu. Ele ali foi como se fosse um sacrifício vivo para dar salvação àqueles que creem. Você crê em Jesus? Então receba esse governo sobre a sua vida. Interessante, não é? O governo está sobre os seus ombros. Sim, porque ele é o bom pastor. E ele governa realmente aqueles que o encontram e que vivem diante dele. Sem pensar também, podendo pensar também, aliás, que ele vai governar todas as coisas, porque em tudo o Senhor foi colocado como Rei dos Reis, tendo vencido a morte, ressuscitado ao terceiro dia. Jesus venceu o último inimigo e ele um dia vai voltar. Aí sim, para reinar soberanamente sobre todo o mundo. Então isso é tremendo. E fala desse governo, que já começa na vida dos seus filhos, dos seus amados, dos salvos, daqueles que foram encontrados por ele. Então como é importante você se achegar ao Senhor, né, nesse momento, não é? Olhando para si mesmo como alguém que realmente tem defeitos, problemas. Seja humilde agora. Simplifique realmente o teu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos mais dessa humildade. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor mais compreendendo a nossa natureza. A nossa natureza, querido amigo, não é uma natureza boa. Nós não somos bons. Pelo contrário, Jesus disse que do coração procedem maus desígnios. E é verdade, suspeitas, ciúmes, invejas, não é? Mas Cristo, esse Cristo, veio trazer tudo isso, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele realmente é aquele que veio transformar a vida do homem. Então, quando tudo estava estragado e perdido, Deus se fez homem e veio habitar entre os homens para libertar, para quebrar as cadeias. Eu não sei quais são as cadeias que te aprisionam. Eu não sei quais são as coisas que talvez pesam sobre a sua vida. Talvez anos de sofrimento, anos de dor. Talvez de uma pequena força que agora está se esgotando. Mas está escrito que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Sabe aquele paviozinho quando acabou já o combustível? Ele está só naquele vermelhinho. Jesus não apaga aquele pavio. Pelo contrário, Ele veio para nos trazer ânimo, para nos dar uma paz sem fim. É necessário que você abra o seu coração e creia nesse momento, que receba essa mensagem com esperança e com alegria de que sim, não está em você viver isso, mas está no poder de Cristo trazer isso sobre você. Isto é graça sobre graça deste que veio para salvar, para libertar, para restaurar. Então, olhe bem, porque o que Jesus veio fazer é transformar você por dentro. Sim, as condições da vida, talvez você esteja passando por uma enfermidade, esteja passando por um momento de desemprego, uma situação complicada dentro de casa. Sim, pode ser que estas coisas continuem, mas preste bastante atenção, porque quando Jesus entra, as trevas saem. Lembra do que ele começou dizendo? O povo que andava na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Permita que essa luz venha encher seu coração. Eu tenho convicção que esse ânimo, essa força, esse poder que é sobrenatural vai transformar a sua vida, trazendo ânimo, vigor, coragem, disposição, compaixão, misericórdia, quem sabe aí uma falta de perdão ou até mesmo orgulho. Você não consegue, não é, ser uma pessoa simples ou mostrar simplicidade, ou ser humilde e mostrar humildade, não é? É difícil, é complicado porque você construiu um nome, construiu uma fama. Então quem sabe estas coisas todas ficam aí trazendo um conflito dentro de você, um cabo de guerra. Mas então eu quero dizer, entre na presença do Senhor nesse momento para suplicar que esse rei, segundo o texto que nós acabamos de ler de Isaías 9, venha reinar, governar a sua vida, trazendo paz, trazendo força, trazendo ânimo e vigor para estes dias. Não se esqueça, nesse Natal, celebre Jesus, celebre aquele que realmente deu significado ao Natal. O Natal não são todas estas coisas que estão por aí, elas são acessórios. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Cuidado para não perder o foco, porque isso realmente é a coisa mais importante nesse tempo. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.